Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais um capítulo, certo? Aqui é a área da biologia e a gente vai estudar um pouco sobre a biotecnologia. O que é a biotecnologia? Então, a biotecnologia é o nome dado à técnica que visa a manipulação de processos de quê? De micro-organismos, de animais e de plantas, com o objetivo de criar substâncias ou produto ao ser humano. Como assim? Temos lá uma planta, o milho, por exemplo. Tem algumas espécies de milho que ela é modificada geneticamente para ser resistente ou à praga ou algum herbicida. Então, o que significa isso? Aquela planta ela foi manipulada em laboratório para mudar um pouco o seu DNA para ela ficar resistente, certo? Então, a biotecnologia, ela estuda esses processos. O campo de estudo da biotecnologia, temos aí a biologia, que também engloba, né, um pouco da genética, que está relacionado ao reconhecimento de pessoas falecidas e o aconselhamento genético, que é isso? Uma pessoa morreu, ossada, pronto. Uma ossada de ser humano foi encontrada, uma ossada. Então, através daqueles ossos, a biologia pode descobrir, através de exame de DNA, de quem é. Quem é aquela pessoa, de quem foi aquela ossada. Então, essa área aí é a área da biotecnologia, que estuda o reconhecimento de pessoas. Aconselhamento genético, que é isso, seria a paternidade, né, reconhecimento de paternidade, seria também mapeamento genético para descobrir se a pessoa possui alguma doença genética, certo? Na área da bioquímica, que vai estudar aí, moléculas, né, reações moleculares, vai estudar a produção também de medicamento, como também na medicina, estudo de medicamento, estudo de vacina. Tudo isso aí são as áreas da biotecnologia que ela estuda, uma área extremamente importante para nós. Mas antes de entrar nessa área da biotecnologia, vamos entender um pouco sobre a estrutura das células. Temos aqui uma célula animal, essa em azul, e temos aqui uma célula vegetal. Entre essas duas células, da célula animal e a célula vegetal, há uma diferença. Tem algumas diferenças, como por exemplo, a célula vegetal, ela possui aqui esse vacúolo, chamado também de vacúolo de suco celular, que são onde a planta armazena as substâncias. Temos também o cloroplasto, que o cloroplasto ele é responsável pela captação de luz solar, que o cloroplasto ele contém um pigmento, que é a clorofila, que ela está relacionada à captação de luz solar para a realização da fotossíntese. E temos aqui a parede celular. Essas estruturas que eu citei, essas três estruturas, elas estão ausentes aí na célula animal. Elas só estão presentes na célula vegetal. Então, as diferenças da célula vegetal e célula animal seria a presença de cloroplasto, parede celular e vacúolo de suco celular. Seria presente aí na célula vegetal. E já na célula animal, ela vai ter aqui os centríolos e esse vacuola, certo? Que é bem diferente da célula vegetal. Temos também aqui uma célula bacteriana. A célula bacteriana ela é uma célula do tipo procariótica, certo? Já a célula animal e vegetal é do tipo eucariótica, porque a célula da planta e a célula animal ela possui núcleo, tá certo? O material genético fica disperso aqui no núcleo. E já a célula procariótica, que no caso aqui as células de bactérias não possuem núcleo. O seu material genético fica disperso aqui no citoplasma, certo? Fica solto. Aqui é um exemplo de uma célula bacteriana. Esse tipo de célula procariota também é encontrada em algas azuis
e também bactérias. Ela não possui núcleo organizado, né, e seu material genético fica disperso no citoplasma. Temos também os seres unicelulares, aqueles seres que possuem apenas uma célula, que seriam as bactérias e alguns protistas, como os fungos, no caso aqui as leveduras. Então, a célula animal e vegetal é um tipo de são seres, né? Vegetais e animais são seres multicelulares, que possuem várias células. E os seres unicelulares são aqueles seres que possuem apenas uma célula, que é no caso das leveduras, que é essa daqui, e das bactérias. Aqui existem vários tipos de bactérias. Ó. Aqui é do cocos, né? A estrutura do cocos. Essa daqui bacilos, esse daqui espirilo, certo? Aqui são formas de bactérias. Aqui temos o reino Plantae, que é composto pelas plantas, o reino Fungi, composto pelos fungos. Lembrando que os fungos, eles não são animais, também não são plantas, eles aparecem, às vezes eles têm característica de plantas e às vezes têm característica de animais, certo? Mas ele é um reino só. Temos aí os reino Animalia, o reino Protista e o reino Monera. São das bactérias, o reino Monera. Então, para a gente entender um pouco como é que fica organizado o nosso material genético dentro das células, a gente vai ver aqui o conceito de genes. Então, o DNA, que é a nossa característica, onde vai definir quem somos, é o nosso DNA. Que o nome dele é ácido desoxirribonucleico. E ele fica organizado dentro dos cromossomos. Por sua vez, esses cromossomos, eles ficam aqui, ó. Cadê os cromossomos? Não, dá pra ver não. Tá aqui, fica aqui dentro, ó. Certo? Dentro do núcleo. Ele determina a forma, o tamanho e a função das células. Ele também vai definir as características físicas e bioquímicas, como a coloração da pele, do pelo, da concha ou da folha. Eles também são responsáveis pela produção de enzimas digestivas, hormônios, clorofila, tipo de pata, cor dos olhos, tipos de raiz, etc. Então, o DNA, ele é um ácido desoxirribonucleico que ele organiza várias características. Ele que define qual característica vai possuir um ser. Temos aqui uma célula, né? Temos aqui uma célula eucariótica. Aqui é uma célula de animal. Ele foi retirado aqui o núcleo. Perceba que dentro do núcleo tem os cromossomos. E esses cromossomos, ele é formado por DNA, por fita dupla de DNA. Fita dupla em forma de hélice e cada, por exemplo, essa tirinha aqui, né, que contém vermelho e amarelo, isso aqui são bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, elas se ligam para colar uma fita na outra, certo? Para vocês entenderem melhor, temos aqui a célula, o núcleo, temos o cromossomos, que fica dentro do núcleo. Temos aqui o cromossomos, temos o braço do cromossomo, o centrômero, o DNA, certo? E perceba que esse DNA aqui, ele é composto de genes. Ó, o que vai ser o genes, ó. Vai ser tipo uma parte do DNA. Que vai formar os genes. Esses genes aqui, existem vários genes, certo, gente? No DNA existem vários genes, só que esses genes aqui, ele vai dar alguma característica, por exemplo, olhos verdes na pessoa, cabelo preto. Então, cada genezinho desse aqui, cada códon que fala dos genes, pode-se descobrir algo daquela pessoa. Através dos genes, pessoal, a gente pode descobrir uma doença hereditária, certo? Então,
essa dupla hélice de DNA contém vários genes, viu? Vários genes mesmo. Por isso que o estudo para descobrir a função desses genes é um estudo muito específico e muito trabalhoso, porque são vários genes presentes no DNA, certo? Carióptero das várias espécies, para vocês terem uma noção, a quantidade de cromossomos que existem. Na espécie humana, existem 46 cromossomos desses. 46 bichinhos desses dentro do núcleo, né, de uma célula. Então, digamos que dentre esses 46 cromossomos, quantos genes não tem? Né? É um trabalho muito minucioso. E cada gene, ele desempenha uma função, né? Ele te diz algo sobre você. Olha, da drosófila. Também é 46 cromossomos. Drosófila, gente, é a mosca. Coelho, 44, né? Coelho e rato, 44. A drosófila é 8. A carpa, que é o peixe, é 104. A borboleta, 380. Né? Nós, seres humanos, é apenas 46. Nós, seres humanos, somos maior do que a borboleta. Mas a borboleta tem quanto? 380 cromossomos. A reprodução sexuada. Então, temos aí a mulher com 46 cromossomos e o homem também com 46 cromossomos. Então, houve aqui a fecundação, veio 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Os 23 cromossomos estão aqui no óvulo e os 23 cromossomos do homem estão aqui no espermatozoide, onde houve a fecundação, dando origem ao zigoto, com 46 cromossomos. Né? Vem aí a característica do pai e a característica do homem. A reprodução assexuada, pessoal, é onde tem os genes do pai e os genes da mãe, a maior manutenção do número de cromossomos, porque houve o que? 46 cromossomos, esses cromossomos permaneceram, e maior variabilidade genética, ou seja, vem característica do homem e vem característica da mulher. Se esse menino aqui cruzar com outro, né, outro adulto, futuramente, vai acontecer a variabilidade genética, né? Seus genes vão ser distribuídos. Já se fosse, por exemplo, as bactérias, não acontece isso. As bactérias, reprodução assexuada, certo? Não há formação de gametas. O significa dizer, por exemplo, que uma bactéria, ela dá origem a outra bactéria totalmente idêntica. Então, não há variabilidade genética. Está aqui espermatogênese, ovogênese, como é que ocorre a ovulação, né, no caso, a formação dos espermatozoides e a formação do óvulo. O filho vai possuir características de seus pais, como altura, cor dos olhos, pele, cabelo, etc. Doenças também hereditárias, como diabetes, anemia, hipertensão arterial, hemofilia e alguns tipos de câncer, né? Tudo isso aí são doenças hereditárias que são passadas de pais para filho. Projeto Genoma Humano. Então, vamos chegar aí a algumas áreas de estudo da biotecnologia. E um deles é Projeto Genoma Humano. Esse Projeto Genoma Humano, ele tem o objetivo de codificar o genoma humano. Tem aqueles códigos, aqueles genes, então eles querem estudar qual é a função de cada genes. Então, esse projeto Genoma Humano, ele começou em 1989. E tinha a previsão para ser concluído em 2023. Porém, ele já foi concluído. Como tinha muita comunidade científica envolvida com o interesse de descobrir esse genoma humano, então, esse projeto Genoma Humano foi concluído em 2003. O objetivo é descobrir toda a sequência de genes que compõem o material genético humano. Como mostrei lá, o DNA, e cada sequência do DNA, como vocês viram, tem um genes.
Então, eles queriam codificar esses genes da espécie humana. Foram mapeados cerca de 99% do nosso genoma humano. Imagina aí, gente. Cerca de 30 mil a 40 mil genes com suas determinadas funções. O que eu disse aqui, mostrei aqui para vocês, ó, né? Aqui temos o DNA, então, né, nesse DNA aqui tem vários genes, ó, né? Cada par desse é um gene. Então, eles descobriram, né, as funções desses genes da espécie humana. É muito interessante esse projeto Genoma Humano. Então, ele tem a função de determinar algumas doenças genéticas, informações de como prevenir doenças, possíveis tratamentos com base na terapia gênica e substituir genes que possam gerar doenças. Olha aí. O objetivo do genoma humano não é só descobrir os genes, não. É descobrir que alguns genes eles vão desempenhar doenças. Então, o que eles querem? Eles querem, tipo, substituir esses genes, depois de descoberto, para que ele futuramente não gere aquela tal doença. Muito interessante. Aí vem algumas polêmicas por trás aí desse projeto Genoma Humano, porque através desse projeto Genoma Humano podemos descobrir as doenças futuras de uma pessoa, como por exemplo hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, tudo isso aí é possível descobrir através do projeto Genoma Humano. E doenças também hereditárias. Pode descobrir, por exemplo, se eu tiver um filho, se eu tiver uma doença hereditária, se minha doença vai passar para minhas gerações. Então, o projeto Genoma Humano, ela tem essa finalidade. Mas aí vem alguns questionamentos. O que fazer com os códigos genéticos humanos descobertos? O que eu vou fazer com aquelas informações daquela pessoa? Quem vai ter acesso a essas informações? Será que um pobre vai ter acesso a essas informações? Essas informações poderiam servir para adotar possíveis formas para prevenir a possibilidade de ter um infarto, sim. Se as instituições de planos de saúde tiver acesso a essas informações, poderia a pessoa pagar mais caro se ela vai ter a possibilidade de ficar doente? Por exemplo, eu pago um plano de saúde lá na Unimed, por exemplo. Aí ele pegou meu sangue, fez um mapeamento e descobriu que futuramente eu vou ter um câncer, né? Então, ele pode, né, esse plano de saúde pode querer pagar mais caro pelo meu plano, porque futuramente ele vai ter muito gasto comigo. Então, isso aí fica as controvérsias, né? Quem é que vai ter acesso? Será que todo mundo vai ter acesso? O que é que vão fazer das minhas informações? Será que vai usar minhas informações para empregar-me, né? Não vou empregar essa pessoa não, que ela vai ter essa doença, ela vai pegar muito atestado, vai dar prejuízo à empresa. Então, tem esses questionamentos por trás do projeto Genoma Humano. Xilena fastidiosa, bactéria causadora do amarelinho, uma doença que ataca as laranjais e interrompe a passagem de água e nutrientes para as folhas. Cientistas conseguiram modificar seu material genético dessa bactéria para que ela não conseguiu modificar o DNA dessa bactéria, introduziu essa bactéria na planta. Então, ela não vai mais ter esse tipo de doença, né? Que no caso aí, gente, já entra nos organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos. Então, os transgênicos são aqueles organismos que eles foram modificados geneticamente, que teve seu DNA modificado. Com a inserção de fragmentos de DNA de outros seres vivos, foi o que veio aqui, né? Teve aqui a bactéria que causava doença lá na laranjeira. Então, essa laranjeira ela foi modificada com o DNA dessa bactéria. Então, com isso, essa laranjeira ela conseguiu ser resistente a essa bactéria. Então, ela não vai sofrer mais com essa doença. Então, quando vocês virem
por exemplo, no óleo de soja, em derivados do milho, você vai ver aqui esse símbolo laranja com Tzinho, esse triângulo laranja. Isso significa dizer que naquele produto ali tem algum material, algum organismo que foi modificado geneticamente, certo? O primeiro organismo foi produzido em 1972, que foi através do bioquímico americano Paul Berk. Juntou vírus causador de tumores cerebrais e ósseos em macacos ao material de uma bactéria. Então, em 1982 surgiu o hormônio insulina, que muitas pessoas tomam. Em 1994, tomateiro. E 70,5% da soja brasileira, 36,7% do algodão aqui do Brasil e 31,5% do milho, eles são transgênicos, são modificados geneticamente. O Brasil é o segundo produtor de transgênico, acho que fica só atrás dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a maioria dos produtos são transgênicos. Então, foi possível produzir o tomate com altos níveis de antioxidante, licopeno, que diminui o risco de câncer de próstata e de mama. Vacas com leite rico em proteínas. Milho e algodão resistente a pragas e inseticidas. A canola tolerante a herbicida, que no caso aqui é o glifosato. O girassol com alto teor de ácido oleico. A batata com vacina contra papilomavírus, legal, né? E café com menos cafeína. E ainda está em estudo a vacina contra a AIDS. Aqui vamos ver a importância agora da clonagem, que também entra na parte da biotecnologia. Ian Whitman e Kate Campbell clonaram a ovelha Dolly a partir de uma glândula mamária e não de células embrionárias, após 277 tentativas. Quem nunca ouviu falar, né, da ovelha Dolly? Então, não é fácil fazer esses estudos. Para vocês terem uma ideia, para clonar, né, a ovelha Dolly, foi 277 tentativas. Macaco, bezerros, ratos, porcos e cabras também foram feitos clonagem. Vitória, uma bezerra clonada a partir de células embrionárias. E em 2002 nasceu Penta, em Jaboticabal, clonada a partir de células retiradas da cauda de uma vaca. A lenda da Embrapa, clonada a partir de células retiradas de uma vaca morta, vive até hoje e possui bisneto. Até hoje eu não sei, gente, porque eu retirei essas informações do livro de vocês, então ele é de 2016, está bem ultrapassado. Como é que acontece a clonagem? Então, a clonagem ele é capaz de retira células de um animal e coloca dentro do óvulo de outro animal, certo? E esse óvulo ele é implantado dentro do útero, certo? De uma fêmea. Então, dentro do útero vai se transformar, né? Vai haver evolução aí do embrião e vai nascer um animal igualmente a célula que foi inserida dentro do óvulo. Por exemplo, células do animal a ser clonado passa por um tratamento que ativa esses genes. Utilizando aí sucção do núcleo, um óvulo do outro animal tem um núcleo retirado, o óvulo, né? Utilizando um pulso elétrico, cientistas colocam o DNA da célula do animal a ser clonado no núcleo do outro óvulo. Tá aqui. Um segundo pulso elétrico faz com que o óvulo inicie o processo de divisão, formando o embrião. Ó, tá aqui. O embrião é implantado no útero de uma fêmea, que funciona como barriga de aluguel.
A gestação ocorre normalmente, dando origem a um animal idêntico ao original que foi tirado aqui, o seu material genético. Qual é a importância, né, da clonagem? Os benefícios: prevenção de animais em extinção, como a ararinha azul, né, pode ser clonado. Esses animais que estão em extinção, tem muitos animais que eles só existem em cativeiros. Na floresta não existe mais, então esses animais que estão lá em cativeiros, eles podem ser clonados, né? Animais resistentes a doenças como brucelose bovina, causador do aborto natural, clonagem de células humanas para fins terapêuticos, como do pâncreas para diabéticos, células também da medula óssea para pacientes que têm leucemia. Então, tudo isso aí pode ser feita a clonagem. Aí temos também, na parte da biotecnologia, as células-troncos. Então, células-troncos são aquelas células que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo humano. Por exemplo, eu tenho lá a célula do fígado. Então, essa célula do fígado, ela pode ser implantada, por exemplo, no coração. Ela vai conseguir se desenvolver com as características da célula do coração. Então, temos aí 3 tipos de células troncos. Temos as células totipotentes, pluripotentes e multipotentes. As células totipotentes são encontradas no embrião humano, que podem dar origem a qualquer um dos 216 tecidos humanos, cerca de 14 dias após a fecundação. O que ele está dizendo? Então, as células embrionárias, como é chamadas, ela tem um maior poder de característica, ou seja, ela tem um maior poder de se diferenciar em vários tipos de tecido. É a célula mais potente que temos, a célula embrionária. E essa célula embrionária, ela é retirada do embrião, retirada não, né? O embrião é morto, com cerca de 14 dias após a fecundação. Então, significa dizer que aí já é um ser vivo. Então, tem alguns questionamentos a respeito aí do uso dessas células troncos embrionárias. Porque a partir do momento que eu for retirar essas células embrionárias do embrião, né, o embrião vai morrer. Então, isso significa dizer que houve um aborto, né, ou uma vida foi retirada, né. Já as pluripotentes conseguem dar origem à maioria dos tecidos. Essas pluripotentes geralmente é encontrada no cordão umbilical, certo, do embrião. Após o nascimento, tem como retirar essas células, que está presente no cordão umbilical, na placenta, na medula óssea. Já as multipotentes possuem um baixo poder de originar tecidos novos, que são as células do fígado, certo? Um indivíduo adulto é encontrado na medula óssea, no fígado, no sangue, mulheres grávidas no cordão umbilical e na placenta. Em alguns hospitais já retiram as células-tronco do cordão umbilical e mantêm cultura para posteriores terapias. Se, por exemplo, se aquele bebê vier ter alguma doença que possa ser tratada com células-tronco, então pode estar utilizando essas células-tronco que foi mantida em cultura. Tá aqui o zigoto, 5 dias, ó, após a fecundação, onde tem aqui a formação do embrião. Tá aqui embrião com 4 semanas, embrião com 6 semanas, a criança e o adulto. Células troncos adultas, cordão umbilical, ó, cérebro, músculo, sangue, fígado, tecido adiposo, pele, coração, etc. Certo? Aqui onde são encontradas as células troncos adultas. Aqui células troncos, elas podem dar origem às células do cérebro, né? Temos aqui os neurônios, coração. As células tronco podem dar origem, né, a várias células
células dos músculos, células nervosas, células do coração, células do fígado, células do intestino. Aí tem o embrião. Para uns, o embrião é emaranhado de células, já para outro é uma forma de vida. Então, que não pode ser alterado. Então, quando eu falei lá, para retirar aquelas células embrionárias, aí ali é uma vida e ela não pode ser interrompida, né, para alguns cientistas. Então, há essa polêmica do uso das células embrionárias, no caso, certo? Então, ficamos por aqui, pessoal. Na próxima, a gente vê mais um pouco sobre esse assunto.